Hoje é dia de tecnológicas com o Nuno Ribeiro. Muito boa tarde, Nuno, e obrigada pela presença. E é obviamente que o novo iPhone 7 é tema incontornável nesta rubrica. Muito bem. O que é que tem de novo o novo iPhone? Ou seja, primeiro, é resistente à água, não é totalmente resistente, daquilo que eu consegui perceber. Aguenta cerca de 30 minutos debaixo d'água, sem se estragar. Vamos ver, ainda não houve testes sobre isso, mas acho que é de facto um ponto de viragem. E há de facto, como diziam na peça, há um investimento e um arriscar de coragem da Apple em retirar o jack de som, ou seja, passarmos a ter headphones que são ligados ao Lightning do iPhone e que têm também um adaptador para os jacks antigos, ou seja, há de facto um virar de página naquilo que é a lógica do som da Apple, otimizando também o tamanho do iPhone a esse nível, ou seja, e também com colunas estéreo no iPhone. Portanto, estas são algumas das grandes novidades. Outra novidade passa sobretudo pela câmara, que temos visto sempre melhorias incrementais e de facto há, sobretudo no iPhone 7 Plus, de facto uma dupla câmara que tem um zoom espetacular, ou seja, de facto é uma câmara fotográfica de alta potência já e portanto estas são as principais novidades do iPhone. Outros destaques da conferência, ou seja, já que estamos no iPhone, só para recordar, o iPhone começa a ser vendido, começaram hoje as pré-reservas. Portugal faz parte da lista dos primeiros países, pela primeira vez que estamos nesta lista. Porque havia indicações de que só chegaria cá em outubro, mas pelos vistos é já para a semana. Eu, quando estava a ver a apresentação, estive a ver e na lista apareceu logo Portugal e hoje já estão disponíveis as pré-reservas. Mas já não estão disponíveis ou seja, é suposto o iPhone chegar a Portugal a dia 16 e isto chegará certamente a algumas lojas de retalho, portanto na próxima semana. Já 2 a 8 dias. Mas o site da Apple de manhã estava a entregar, ou seja, dava como previsão de entrega 2 a 3 semanas. Portanto, daí então a chegada. Okay. Ou seja, quer dizer que a procura, teoricamente, está a ser superior àquilo que é a oferta, pelo menos definida para Portugal. Porque é que houve mais países, já agora podemos tocar nesse ponto, ou seja, é a primeira vez que há um rollout tão grande num número tão elevado de países. Teoricamente, inicialmente, nos primeiros iPhones, começaram por ser poucos países e eles foram alargando e agora, de facto, há um maior alargamento. Primeiro, eu acho que isso se deve ao facto de alguma crise na União Europeia e ter havido um decréscimo nas vendas e sobretudo na União Europeia e nos Estados Unidos, nos Estados Unidos não tanto, mas sobretudo na União Europeia, e portanto, alargando ao maior número de países, há de facto uma satisfação daquilo que é a necessidade de procura dos diferentes países, e portanto eu acho que esse rollout beneficiou-nos a nós, sobretudo por isso. O iPhone 7 começa em 779 euros, já temos os preços em euros, e o iPhone 7 Plus em 919 euros, portanto a versão 32 gigabits. Sobre o Apple Watch 2, aqui já não é resistente à água, ou seja, aqui já pode ir a uma profundidade de 50 metros, mesmo para quem faz mergulho já é possível levar o Apple Watch para baixo d'água, ou para quem faz natação, o que é importante, ou seja, o ângulo, sobretudo na área do desporto, para quem faz natação e quer continuar a medir a sua pulsação e o seu consumo de calorias. E há de facto aqui uma melhoria também ao nível do algoritmo e isso foi mostrado na apresentação. Outros destaques da Apple ao longo desta apresentação, e foram parte quase logo no início, há um reforço muito grande do lado da educação, ou seja, claramente a Apple apostar nos mais jovens, naquilo que é a aposta da educação, que foi sempre uma bandeira da Apple, e aqui uma associação a um programa norte-americano, promovido pelo governo norte-americano, onde participam diversas empresas tecnológicas, que é o programa Connect Ed, que, no caso da Apple, que apoia 114 escolas, vai dar 4.500 professores, um Macintosh e um iPad, e a mais de 50 mil estudantes, um iPad e uma Apple TV para cada sala de aulas destas 114 escolas. Portanto, há de facto um investimento muito grande aqui. Um investimento também na área da programação, ou seja, com o programa que a Apple criou, que é Everyone Can Code, onde vai ensinar programação em linguagem Swift da Apple a estes estudantes. E, portanto, há de facto outra novidade também do lado das ferramentas de produtividade, o iWork, portanto, o Office da Apple, passa a ser colaborativo, portanto, com partilha em tempo real, onde várias pessoas podem colaborar nos vários documentos e, portanto, passa a estar na cloud e, portanto, é um concorrente forte aqui ao Office e ao Google Docs. Parece-te que todas essas novidades vão ser suficientes para fazer crescer as vendas do iPhone? Eu acho que sim.
Ou seja, não tem sobretudo tanto a ver com aquilo que são as características do iPhone, mas tem sobretudo a ver com aquilo que é o contexto macroeconómico. Ou seja, aquilo que mais afetou as vendas da Apple e as receitas da Apple nos últimos trimestres teve a ver com crise macroeconómica, sobretudo na União Europeia e noutros países também, e na China também um pouco, mas há uma particularidade, sobretudo na China e no Reino Unido. Ou seja, a Apple alargou o programa que tem nos Estados Unidos que já tinha a funcionar nos Estados Unidos, que é a possibilidade de nós, em vez de comprarmos um iPhone, alugarmos um iPhone, ou seja, entrarmos num processo de fidelização, em que, em vez de pagarmos um iPhone à cabeça, temos uma mensalidade que começa nos $32 nos Estados Unidos e, portanto, uma suavização do pagamento do iPhone. E esse modelo vai ser aplicado no Reino Unido e na China, ou seja, dois grandes países, e no caso da China, e é, claro, uma forte aposta da China aqui. E eu acho que isso pode ajudar, de facto, nesta mudança, a que o iPhone volte novamente a recuperar nas vendas, ou seja, as vendas são muito boas, mas decresceram nos últimos trimestres. Peço-te uma resposta breve para passarmos a outro tema. Porquê é que te parece que desta vez a Apple quebra a tradição e não vai divulgar as vendas do iPhone 7 no primeiro fim de semana? De facto, era uma tradição. Eu acho que tem a ver com isto, ou seja, tem a ver com, primeiro, analisar qual é a procura que existe para o iPhone, porque há, de facto, um ponto de interrogação sobre esta lógica macroeconómica e, portanto, com isso, ir gerindo, e a Apple é muito boa nesse modelo de otimização de gestão de estoques e, portanto, fazer chegar mais iPhones aos países onde tiver maior procura e dar-lhe espaço, ou seja, neste último trimestre, até ao fecho de setembro, para perceber como é que evoluiu a procura e, de facto, as vendas reais. Outro tema que traz hoje, a Uber prepara uma rede de transportes autoguiados. De facto, ou seja, a Uber é uma startup já gigante, ou seja, já é um gigante, mas que continua a crescer a grande velocidade e fez duas apostas muito relevantes. Ou seja, deixaremos de conhecer a Uber nos próximos anos apenas como uma empresa que nos fornece um motorista ou um serviço de táxi on demand, para passar a ser, de facto, uma rede de transportes e de transportes autoguiados. Ou seja, a Uber fez uma parceria com a Volvo, onde investiram nesta joint venture cerca de $300 milhões com o objetivo de criar carros e transportes autoguiados. Ou seja, o Uber que nós um dia destes vamos pedir não traz nenhum motorista, é um carro que vem ter connosco e que nos vai transportar. Faz lembrar uma série de televisão. Exato. De facto, a ficção científica cada vez mais está mais próxima dos nossos dias. E fez uma outra compra, uma compra muito relevante, que foi a Otto, que é uma empresa que desenvolve software para caminhões autoguiados, neste momento para caminhões autoguiados, já é possível ver alguns caminhões que não levam ninguém a conduzir, portanto é assustador desse ponto de vista, e agarrando nesta tecnologia, de facto, o que dá indício é que a Uber vai um dia destes construir carros e desenvolver carros autoguiados, não apenas automóveis que nós passamos a ser transportados, mas também uma gama de transportes, de caminhões, etc. E, portanto, vai ser, de facto, uma grande empresa na área dos transportes. Nuno Ribeiro, muito obrigada por nos trazer as novidades tecnológicas e até para a semana.